Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e no vídeo de hoje você vai conferir a minha crítica do filme Entre Facas e Segredos. Vamos lá? Vamos à sinopse do filme então? Entre Facas e Segredos é um filme que se encaixa naquele gênero de romance policial, /suspense, enfim. Ele estreou agora no iniciozinho de dezembro, é uma das gratas surpresas do ano, na minha opinião. Já estou adiantando que eu gostei muito do filme, mas vamos lá. Mas falando de sinopse, né, que é o que importa nesse bloco agora. O filme conta a história da morte de um escritor de romances policiais, o Harlan, que já era um senhor e ele morre logo após a festa de 85 anos dele. A princípio, a morte dele é um suicídio, né? A polícia acredita que é um suicídio. Mas um detetive, o Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig, tem algumas opiniões diferentes sobre isso. Ele está achando que pode ser um homicídio. E toda a família dele é suspeita, porque estava todo mundo lá no dia que ele morreu. Então ele vai começar a investigar a família, vai investigar muito a enfermeira particular dele, a Marta Cabreira, e muita coisa boa vai sair daí, muita risada e também muitas reviravoltas. Vamos entender então o que tem de bom nesse filme. Os dois principais atributos para você assistir esse filme, né, as duas grandes qualidades dele, são o elenco e a direção do Entre Facas e Segredos. A direção fica por conta do Rian Johnson, que é um cara bastante controverso dentro do meio de Star Wars, né? Ele dirigiu e roteirizou o episódio 8. Tem muita gente que não quer ver ele nem pintado de ouro, tem gente que ama ele, eu fico ali no meio termo. Mas o Rian Johnson faz um excelente trabalho nesse filme. Ele também roteirizou e dirigiu o longa. Quando você for assistir, você vai perceber que tem claras inspirações no universo literário da Agatha Christie. Para quem não conhece, né, a grande rainha do crime, uma das maiores autoras de todos os tempos. Ele não desmente isso, inclusive ele fala que se inspirou mesmo na Agatha Christie, nas grandes obras dela. Eu, que sou muito fã da Agatha, consigo perceber a inspiração em alguns livros como Assassinato no Expresso do Oriente, mas principalmente o misterioso caso de Styles. E ele é muito competente ao trazer essa atmosfera de romance policial e ao mesmo tempo dar uma atualizada nela. Ele atualiza não só a questão do ambiente, né, porque os livros da Agatha Christie se passavam lá em 1900, 1920, então ele atualiza em questões de tecnologia, um novo mundo, mas também em questões políticas. Ele insere uma coisa ali de discussões sobre imigração, sobre a ascensão da extrema-direita, do neonazismo, mas não é exatamente esse o objetivo do filme, são só coisas que ele vai pontuando. E ele também roteiriza muito bem, entrega muito bem uma trama que não é só aquele romance policial de investigação, interrogatório, mas é muito bem humorado, é muito divertido. E quem ajuda muito a fazer essa proposta dar certo é o elenco. Se você já viu um cartaz do filme, um trailer do filme, você deve ter visto muitas caras conhecidas e bem conhecidas, que a gente gosta. Como eu falei lá no início, o Daniel Craig está no filme, ele faz um detetive muito divertido, Benoit Blanc, né, carregado no sotaque, cheio de trejeitos, né, aqueles sorrisos meio de canto de boca. É muito legal ver ele atuando, muito diferente do que a gente está acostumado a ver em 007, por exemplo. A gente tem o Christopher Plummer como Harlan, né, o senhorzinho, o nosso escritor falecido, que faz uma participação bem legal no filme. A gente tem a Ana de Armas como a Marta Cabreira, que é essa enfermeira particular dele, que dá um show à parte. O filme funciona muito por causa dela, ela vai muito bem. Algumas outras figuras conhecidas, né? Jamie Lee Curtis, interpretando a Linda, a primogênita, filha do Harlan. A gente tem o Michael Shannon, a gente tem o Don Johnson, a gente tem o Chris Evans, não tem como não falar dele. Chris Evans dá um show como Ransom, que é o neto rebelde, né? O neto rebelde sem causa do Harlan. E até para a galera mais nova, tem alguns nomes que também interessam muito. Por exemplo, a Catherine Langford, que fez, né, 13 Porquês, ela ficou bastante conhecida por esse papel. Fez uma pontinha ali no Vingadores Ultimato, que todo mundo esqueceu, né? A cena foi excluída, coitado. Mas também é um rosto que agrada. A gente tem o Lakeith Stanfield, que também já fez alguns filmes da Netflix. Então, tem um pouco para todo mundo e todo mundo vai bem, né? O elenco, os personagens, eles são um pouco estereotipados, né? Tem um arquétipo, tem a mulher muito trabalhadora, tem o malandrão, mas todos eles fazem boas interações entre si, constroem uma família que é super conturbada, que todo mundo ali tem uma falha de caráter, ou muitas falhas de caráter, e o filme funciona muito bem por causa deles. O filme, como todo romance policial, ele trabalha muito naquela premissa de subversão das expectativas. Ou seja, você acha que o caso está indo por um lado e ele vai por outro, um personagem faz algo que você não esperava,
é uma surpresa a cada minuto, aquela coisa toda. Ele funciona assim, só que ele funciona, a subversão de expectativas dele, ela atua em muitos momentos diferentes do roteiro. Do primeiro para o segundo ato, você já tem uma mudança na história que você pensa, pô, eu não sabia que o filme iria por aqui. Eu achei que ele fosse me contar a solução do caso de outra forma, ou de que a gente ia caminhar por uma investigação assado, e não, ele já quebra isso. Até o próprio humor do filme, como o Rian Johnson constrói a trama, ele em vários momentos ele pega uma cena que é muito tensa e coloca um alívio cômico, coloca uma piada, coloca uma atitude do detetive que você pensa, pô, esse cara era para ser o grande detetive, o grande investigador, e ele não é exatamente o que a gente esperava, né? Não é um Hercule Poirot, um Sherlock Holmes da vida, ele está longe disso, inclusive. Inclusive, esse é um ponto que às vezes o Rian Johnson até passa um pouquinho do ponto, né? Às vezes é um alívio cômicozinho a mais, é uma piadinha que você fica, talvez não precisasse. Eu acho que não compromete tanto quanto, por exemplo, nos Últimos Jedi, para quem viu. Eu acho que ele melhorou bastante, mas às vezes eu acho que ainda erra um pouquinho nas tintas, não era para tanto. E a subversão de expectativas vai até o final, o desfecho, ele não é exatamente super inesperado, você até consegue sacar que o filme vai por ali, que o caminho vai ser aquele, mas ainda assim é surpreendente. É surpreendente como aconteceu, como que a trama chegou àquele ponto. Então, como todo bom romance policial, você vai surpreender, você tem que prestar atenção em todos os diálogos, em todos os detalhes. É aquele típico filme que é legal assistir uma segunda vez, é gostoso reassistir e pensar, caramba, tava na minha cara e eu não vi. A gente adora isso, né? Eu, pelo menos, adoro. Já estou falando por você, mas tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha opinião sobre Entre Facas e Segredos. Eu acho que é um dos grandes filmes de 2019. Até um pouco surpreendente, porque pelo elenco a gente até foi conferir, né? A gente pensou, pô, talvez tenha um filme legal. Mas eu, honestamente, não achei que fosse ser tão legal assim. Eu acho um grande acerto do Rian Johnson. Eu acho que o elenco vai muito bem, comprou a proposta. Ele conseguiu pegar a fórmula da Agatha Christie, dos romances policiais, e deu uma atualizada interessante. Pode não ser tão surpreendente, pode não ser tão magnífico, tão bem escrito assim, mas vale demais assistir. Confere lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O ideal é que você vá também com mente aberta para ver o gênero se desconstruir um pouco, que aí vai ficar ainda mais divertido. E se você gostou da crítica, dá aquele like que ajuda muito a gente, se inscreve no canal para continuar consumindo mais conteúdo, informação, opinião, enfim, sobre os grandes lançamentos do cinema. Segue a gente nas redes sociais e comenta o que você achou do filme, se você gostou, se você não, se você gostou, se você não gostou, enfim, comenta aí que a gente quer conversar com você. E claro, se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema. Obrigado, pessoal, e até a próxima.